202 anos atrás, em que o Brasil cortou, né? Ou seja, o Portugal era o colônia oficial, tanto faz dos brasileiros, tanto faz dos angolanos, tanto faz dos moçambicanos, né? E o continente africano em si. A colônia portuguesa foi uma das colônias antecipadas, ou seja, uma das colônias que girou pelo mundo durante 450 anos atrás. O que aconteceu depois disso? Depois da colônia vindo aqui em África, exterminar as culturas africanas, tipo, fazendo o transporte dos povos africanos, ou seja, o slavery, que é chamado de escravidão, que fizeram troca dos povos daqui para lá, levaram algumas culturas para o Brasil principalmente. O que aconteceu no Brasil? No Brasil houve uma tomada de decisão depois disso, depois de 212 anos depois, o Brasil tomou uma iniciativa de poder se autoproclamar independência total do Brasil, né, com a colônia portuguesa. O que havia depois disso? Depois de 185 anos, aconteceu que a autoridade brasileira decidiram eles próprios por tomar uma decisão própria de autoproclamar-se, né, ter uma iniciativa própria vindo do povo brasileiro, tendo uma soberania própria sem depender da interferência vindo de Portugal ou das autoridades portuguesas. Só assim o Brasil conseguiu tornar-se autodependente, ter uma boa iniciativa própria, né, de fazer com de fazer com o povo brasileiro, de fazer com a mão brasileira em tudo no solo brasileiro. Ter uma dependência total, tanto faz na jurídica, tanto faz na política, na orgossoberania, de todo tipo de setor que envolve a autossoberania do próprio Brasil. O português, ou seja, o português, mas o que português, por que o Brasil fala português? Brasil fala português porque foi as colônias que colonizou supostamente o Brasil. Mas o Brasil não fala português que é falado do Portugal. Por quê? Para você entender um sentido próprio, significa dizer que quando se corta laços, né, com uma determinada um laço, com um determinado acordo, significa dizer que o Brasil cortou os laços líricos, ou seja, cordão lirical do Brasil com Portugal foi totalmente destruído, para que não houvesse, de uma certa forma, para que não houvesse nem a interferência, tanto faz nas eleições, né? Um exemplo das políticas, né? Para a escolha e tomar decisões, não houvesse nenhuma interferência, tanto faz na jurídica, no ramo jurídico, tanto faz na soberania do próprio país, né? Para que o Portugal não tomasse nenhuma iniciativa de uma tentativa de interferência. A língua portuguesa foi eliminada totalmente no solo brasileiro e foi substituída. O dicionário português que é utilizado nas colônias, tanto faz como Angola, Cabo Verde, Moçambique e tudo muito mais, que até nos dias de hoje é utilizado, o Brasil cortou também o laço dos dicionários, né, português, né? Por isso é que se diz que o Brasil é uma autoindependência. Quando se diz que cortar laço, tanto faz do português, ou seja, dicionário português, significa dizer que o Brasil estava preparado, ou seja, está preparado para se tornar autoindependente a nível do mundo, tornar-se uma potência a nível do mundo, ter a sua própria dinastia, né, como cultura e como povo. Por que o mundo reconhece o Brasil como, ou seja, língua portuguesa com sotaque brasileiro a nível do mundo do que português europeu de Portugal? Porque o Brasil tem uma consolidação cultural muito boa, as políticas brasileiras são federativas, são muito boas, né? Porque são dirigidas, então é uma das diferenças total. Um exemplo aqui em África, como Angola, Moçambique e outros países mais africanos, até agora não conseguimos cortar, né, cordão lirical com super independência total, como se fosse o Brasil, como o Brasil teve com os portugueses, né? Nós não conseguimos ter essa super dependência de cordão lirical com Portugal, não conseguimos. Por isso é que nós temos interferência em quase tudo que acontece aqui nos países africanos. Um exemplo nas tomadas de decisões, tanto faz nas políticas, um exemplo na industrialização, um exemplo na economia, em todos os setores
aqui em África tem uma intervenção cirúrgica dos portugueses, ou seja, ainda temos uns detalhezinhos naquilo que se diz que é cordão lirical com os Portugal, né? Ainda não tiramos completamente a colônia portuguesa no solo angolano. Então, o dicionário utilizado no Brasil é totalmente português brasileiro, ou seja, é a língua brasileira e não português. Significa dizer que é português, mas com sotaque brasileiro. Então, no Brasil se utiliza o dicionário brasileiro e não dicionário português vindo do português de Portugal. Não. Por isso é que o mundo, tanto faz em qualquer sítio tu vais viajar, europeus, tanto faz nas Américas, em todo sítio, pode ser os gringos, eles reconhecem português do Brasil, né? Mais suave, mais ouvido, mais bonito, mais cantante de falar, né? Em relação ao próprio português do Portugal, eles reconhecem o Brasil como o representante da língua portuguesa e não Portugal como representante da própria língua portuguesa. Por isso é que o dicionário brasileiro é o mais caro e mais ouvido e é mais cantado e é mais bom de se ouvir do que do Portugal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo conversando ao longo do tempo. E já sabe, pessoal, mas deixa-me saber aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, que falei sobre dicionário português e a importância lirical, né? Da interferência, tanto faz política, jurídica, né? No solo brasileiro com Portugal. Então, dicionário brasileiro, ou seja, português brasileiro é mais ouvido a nível do mundo. Então, sem mais relações, até ao próximo vídeo. Tchau!